Como é incrível a habilidade da esquerda em se adaptar a várias situações e enganar muitos idiotas. É inacreditável isso. Salve, salve, rapaziada! Belezinha com vocês? André Carpano na área. Inscrito maroto já sabe muito bem o que deve fazer. Voador de 2 pés no peito do like logo no começo do vídeo e não no meu. Aproveita e vê como estão as notificações. Caso necessário, já está muito bem ciente do que deve fazer. Badala o sino aí, beleza? Meu brother, eu tenho plena convicção que boa parte das madrugadas, quando você acordou e decidiu ligar a sua televisão, você se deparou com um programa que falava mal de muitas religiões e também de outras instituições. Pois diga-se de passagem que essa programação que acontecia acabou assim meio que dando muito pano pra manga. Devido à sua alta audiência e também com as suas argumentações, chamava a atenção de boa parte das pessoas, inclusive de quem não concordava com isso. Todo mundo sabe muito bem de cor e salteado, principalmente agora os novos criadores de conteúdo, que se você fala alguma coisa da Record, põe alguma coisa da programação da mesma emissora ou discorda de Edir Macedo, você corre o risco de perder o vídeo, o canal ou até mesmo tomar um processo aqui no YouTube. Porém, mesmo correndo esse risco, eu vou trazer essa para vocês. Porque é o seguinte, um acordo assinado pela TV Record no Tribunal Regional Federal da Terceira Região garantirá que a Record News terá de transmitir 4 programas sobre as religiões de matriz africana. O trato se refere a uma ação civil publicada em 2004, que foi apresentada contra a emissora de Edir Macedo pelo Ministério Público Federal, o Instituto Nacional de Tradição e Cultura Afro-Brasileira e também o Centro de Estudos das Relações de Trabalho e da Desigualdade. Essas entidades cobraram na justiça reparações por conta dos programas da Igreja Universal do Reino de Deus, divulgados na rede Record e Record News, os quais faziam ataques às religiões de matriz africana. Para o Ministério Público Federal, os programas tratavam-se de intolerância religiosa em pleno espaço público televisivo, contra as religiões afro-brasileiras, e que a liberdade religiosa não pode ser usada para acobertar condutas ilegais. Acredite ou não, com o fim da ação acabou ficando determinado que a rede Record TV, além de exibir os programas com cerca de 20 minutos de duração, terão também que indenizar cada uma das entidades com a bagatela de apenas R$300 mil. Agora eu duvido o Edir Macedo bater um pouquinho mais nas religiões dos outros. Eu duvido. Meu brother, eu prometi a você que eu ia falar um pouquinho também sobre esquerda nesse vídeo. E eu não me esqueci. Todo mundo sabe muito bem o que está acontecendo na Venezuela nesses últimos dias. Ontem foi até citado aqui uma rapidinha aí no Carpano Express, onde eu mostrei uma situação um pouco embaraçosa com o atual presidente lá da Venezuela, o cara lá que se autoproclamou, né, segundo alguns dizem que o povo o proclamou como presidente interino, e o seu algoz, ou seja, o ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, não estava muito bem com ele. Todo mundo sabe muito bem de cor e salteado que a esquerda sempre é suja e faz de tudo para tentar se adaptar à realidade de cada país. Vocês se lembram, né, daquele discurso dos anos 80 lá do Lula, né, que ele falou que existia o comunismo lá dos alemãos e era a realidade deles, o comunismo da China tinha a realidade deles também, e que nós brasileiros, nós brasileiros deveríamos ter o comunismo a nossa realidade. Então, eu não estou falando do Lula, estou falando do caso Maduro, porque ele tentou dar uma adaptada à situação real do seu país. Cada vez mais pressionado interna e externamente, o presidente venezuelano Nicolás Maduro disse que não renuncia, mesmo diante das graves crises políticas e social impostas ao país pelo seu regime, considerado ditatorial. Se no passado ele atacou evangélicos e lideranças católicas que criticavam, agora Maduro apela aos religiosos por apoio, durante o Congresso Venezuelano de Cristãos pela Paz, realizado nessa última quarta-feira, onde ele pediu que todos rezem por ele. Transmitido pela televisão estatal, durante o que acabou sendo uma mistura de culto com comício, parece até o Lula, né?
Um pastor intercedeu por Deus pela vida do presidente e de seus ministros dos membros das Forças Armadas. Também expulsou do país todo demônio de guerra e todo demônio de divisão. Agora, uma coisinha muito importante a gente ressaltar, parece que crente tem uma memória muito curta. Apesar de Nicolás Maduro estar dizendo agora que ele é cristão e tal, porque ele alegou que a cada dia que passa ele está mais crente, contrariando totalmente o que ele disse exatamente um ano atrás. Porque para quem não se recorda, entre o dia 15 e 17 de janeiro do ano passado, o ditador venezuelano Nicolás Maduro estava pedindo a punição de líderes religiosos que fizessem oração em público contra a corrupção do regime chavista. Quem está assim com a memória bem curta, eu vou relembrar bem. No ano passado, se você fizesse um culto, e no momento, embora eu seja contra falar de política no meio do culto, mas dependendo da situação, é necessário pedir por orações, ele estava proibindo que qualquer líder religioso fizesse oração ou fizesse qualquer tipo de pronunciamento que ferisse a esquerda comunista. E o pior de tudo é que ainda existe idiotas que seguem esse camarada. E diz ainda que um raio do idiota desse que segue esse camarada, que segue a esquerda, ainda se autoproclama pastor. Eu não sei como que uma pessoa diz que é pastor ou cristão e segue o comunismo. Eu não consigo entender isso daí. É quase a mesma coisa que um judeu falar que ele é nazista. É bem isso. Não, nada a ver, irmão. Meu brother, prosseguindo com essa questão de esquerdada e tudo mais, eu não me esqueci da outra situação. Para quem não sabe, nessa semana, o reverendo Caio Fábio decidiu receber em sua casa um camarada bem polêmico. Imagine quem que foi. O Cabo Daciolo. Segundo alguns portais de notícia que notificaram essa situação, disseram que por várias horas eles decidiram bater aquele papo santo, aquele papo ungido. Aí você deve estar se perguntando, o que tem de mal disso e o que tem a ver isso com esquerdetização? Não sei se existe essa palavra, mas eu tô inventando agora, né? O que tem a ver isso com alguma coisa da esquerda? É porque é o seguinte, o papo deles estava tão bom, mas tão bom, que Caio Fábio esqueceu, assim, deixou meio de lado algumas outras visitas que ele tinha. Porque foi assim, quando estava começando essa reunião informal, estavam lá alguns assessores de Marina Silva. Só que assim, depois que ele viu que a conversa estava indo meio pro lado do Cabo Daciolo, ele meio que deixou os assessores de Marina meio de lado e decidiu prosear mais com o Cabo Daciolo. Por que será, né, esse negócio de desigrejado, movimento comunista gospel, essas coisinhas mais, por que será, né? Caso você não saiba, está meio perdido no que eu estou falando, assim, meio por cima, todo mundo sabe que ultimamente Cabo Daciolo meio que ele estava muito presente nas redes sociais, ele estava assim aparecendo muito, mas quando ele deu uma esquerdada lá com o pessoal lá do Porta dos Fundos, ele meio que deu uma sumida porque ele sabe que ele ficou muito queimado. E o pior é que nessa mesma época ele estava com o mesmo papo de Nicolás Maduro. O quê? Você não se lembra o que ele falava? Não. Lembra um negocinho do nióbio que ele falava, que o nióbio era nosso? A gente tinha que vender ele por um preço que a gente bem quisesse, bem caríssimo. Então, Nicolás Maduro, segundo alguns estudiosos, uns afirmam que sim, outros que não, ele tem uma boa reserva de petróleo. Alguns intitulam até que seja a maior do mundo. Nicolás Maduro quebrou a Venezuela porque ele quis vender o petróleo o valor que ele determinasse, não importa quanto que tá pros outros países, era o valor que ele queria e pronto, acabou. Entendeu agora a situação, a semelhança entre ele e Nicolás Maduro? As duas esquerdas? Agora eu entendi! E também tem um outro negocinho aí. Algum tempo atrás, vocês se recordam também que Caio Fábio foi preso. Você sabe o porquê que ele foi preso? Não sei. Não sabe? Não. Não sabe por que ele foi preso? Estou lhe respondendo, não sei. Rapaz, quer que eu conto? Conversei com o filho aí. Vou fazer o seguit, tem um vídeo meu aí que eu já contei meio por cima essa situação. Eu vou deixar ele aqui embaixo, o link dele fixado aqui embaixo e também no card aqui em cima. Depois que acabar esse vídeo, você passa por lá, você vai entender mais ou menos a situação da esquerdice. Mas espera aí que o negócio não acabou. Então diga. Meio que dando uma nova esquerdada e mostrando, digamos que uma nova aliança, Caio Fábio, em suas redes sociais, acabou alegando o seguinte: Querido Daciolo, hoje, após
Após o papo de graça, recebi nosso querido irmão Cabo Daciolo. E em seguida, a visita rápida, mas muito agradável, do Tássius, assessor da minha querida amiga e irmã Marina Silva, acompanhado de Williams. Nós três somos de Manaus, que se foram após algumas trocas de boas conversas. O Daciolo e eu passamos o resto da tarde falando no gozo do espírito, o que me trouxe alegria espiritual e maravilhosa. Conversa de crente que se emocionam e choram. Ele e eu temos muito em comum na alegria e na intrepidez do espírito. Nos encontramos num ambiente espiritual muito especial. Adriana, Bruna e Daniel falaram com ele e nos deixaram sozinhos. Antes disso eu orei. Comemos um peixinho simples e gostoso e conversamos algumas horas, que se passaram sem percepção nossa. No final, Daciolo orou. Foi muito feliz para nós dois. Só o evangelho cria irmãos tão rapidamente, e ainda com a sensação de que você é o irmão de fato dos filhos das vísceras do mesmo amor e significado. Amém. Eu tenho plena convicção que muito em breve Cabo Daciolo vai querer aparecer lá no programa do Caio Fábio e vai ter uma nova campanha política para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Escuta o que eu estou falando. Meu brother, eu agradeço de coração a você que assistiu até aqui. E já tá ligado. Para esta e mais novidades do que rola no mundo gospel e reformado, se inscreva, ative as notificações, sempre acompanhadas daquele like maroto. E fica de olho no canal que já tá ligado, eu posso aparecer a qualquer momento com mais uma daquelas, beleza? E eu fui!